Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ah, mas o teu canal é dark, tu nem aparece. O problema é que vocês querem se apegar a padrão. A vida não é que nem matemática, onde 1 mais 1 é 2, tá? Então desapegue-se do padrão. Quando eu quiser aparecer aqui e botar meu rosto, eu vou aparecer. Quando eu não quiser, eu também não vou botar, pronto. Mas o conteúdo vai estar pingando independente, tá? Bom, hoje o vídeo é sobre maturidade e a reflexão que eu tive sobre isso. Maturidade, eu acredito que é a parte chata da vida. Querendo ou não, é a parte chata da vida, porque uma pessoa que é madura, ela é um pouquinho chata. Vamos combinar aqui. Mas não é totalmente. Ela entende que a vida não é do jeito que ela quer. E eu acredito que esse é o primeiro ponto para entender a maturidade. A vida não é do jeito que a gente quer e a gente tem que aprender a lidar com as frustrações da vida. Na maioria das vezes, as coisas que a gente planeja não saem como planejado, não saem como a gente queria. E entender isso e compreender que tá tudo bem, que pode ser assim também, é difícil. Por que é difícil? Acredito que vem muito da nossa infância isso. Quando a gente é criança, quando a gente não tem o que a gente quer, a gente chora, esperneia, faz birra. E querendo ou não, quando a gente vai crescendo, a gente perde isso, mas nem tanto. E você pode até pensar, não, mas eu já cresci, eu tô maduro e eu entendo isso, que a vida não é do jeito que eu quero, tá? E por que quando um dia não tá do jeito que você quer, você responde mal as pessoas que estão ao seu redor, você trata mal o atendente, você trata mal o motorista de aplicativo, você trata mal as pessoas que você gosta? Essa foi a pergunta que eu fiz pra mim. Porque eu sempre me achei um cara maduro, apesar da minha idade, porque eu sou jovem. Eu vou fazer 18 anos ainda. E até porque esse vídeo não é uma coisa tipo, olha só como eu sou maduro e você tem que ser igual eu. Não, longe disso. Maturidade é um processo. Não é tipo assim que você se torna maduro. É um processo que leva a vida toda. Até o final da sua vida você vai estar aprendendo coisas e vai estar entendendo a vida. Só que tem pessoas que não buscam entender. Tem essa leve diferença. Mas querendo ou não, a maturidade é um processo. E eu não tô aqui pra julgar e cagar a regra. Eu só tô falando a minha reflexão do que eu tive com a maturidade, que eu refleti comigo. Porque eu tava sendo uma pessoa imadura e eu tô sendo uma pessoa imadura com relação em algumas atitudes. Entender as frustrações é o primeiro passo. Eu acredito que esse é o primeiro valor de uma pessoa madura. Entender que a vida não é como eu quero. A segunda coisa é ser paciente. Eu tava percebendo que eu, jovem, tava querendo tudo muito rápido. E eu tive que conversar com pessoas mais velhas que eu, mais maduras que eu, e entender que existem pessoas mais maduras que eu, entender que existem pessoas que têm mais conhecimento que eu na vida. Pode não ser para outras áreas, mas na vida tem, porque já viveram mais que eu. Mesmo que eu seja inteligente, mesmo que eu seja caramba que for, tem pessoas que já viveram mais que eu. E eu entender isso e baixar esse meu ego, baixar essa minha crença de que eu sou o cara, é a melhor coisa que eu fiz. Até porque o peso de ser o cara é muito grande. E muitos jovens pensam que não, eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser o cara que bota dinheiro, que faz isso, faz aquilo. Não precisa, irmão, não precisa. Isso é só uma forma de você suprir a sua carência interna que você tem. Porque quando você quer se provar muito alguma coisa, é porque você não é de fato aquela coisa. E maturidade é entender isso também. Que todo excesso esconde uma falta. Bom, mas voltando ao que eu tava falando. Ser paciente. Isso, ser paciente. Tava prestando atenção que eu tava querendo ser muito imediatista. Ou seja, ganhar dinheiro logo, ter minha casa logo, ter minhas coisas logo. Sendo que ainda não sou nem de maior ainda. Eu vou ser esse ano, né? Agora. Daqui a 3 meses, provavelmente. Provavelmente não, né? Provavelmente, né? Porque... Mas vamos esperar que eu seja. Mas, pois é, ser paciente para entender que a vida não é assim. Tudo é um processo. E o que influencia muito isso é o nosso redor, o nosso meio. Porque para analisar, tudo hoje em dia é rápido, é imediato, é pra já, é amanhã, é daqui a 7 dias. Mas as coisas que realmente têm valor não são assim. Elas não são de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que você ganha dinheiro e ajuda pessoas.
Não é de um dia pro outro que você se torna uma pessoa madura. Não é do dia pro outro que você consegue uma comunicação boa para falar com uma câmera, por exemplo. Não é do dia pro outro que você consegue 300 inscritos no YouTube. Não é de um dia pro outro. E você pra pensar essas coisas que eu falei, não são coisas grandes como ser milionário, ter uma Porsche na garagem. Não, são coisas simples do dia a dia. Só que a gente foca muito, principalmente os jovens, em eu vou ter carrão, ou eu vou ter a vida tal, eu vou construir minha vida em tal lugar. Sendo que, calma, tá entendendo? Essas coisas podem vir realmente a ser como você quer. Sim, não totalmente da forma que você quer, mas pode sim ser um pouco do jeito que você quer. Mas calma. Essa era a mensagem que eu queria ter escutado. Calma. Não tem por que ter essa pressa. Pra quem que você quer provar que você consegue fazer dinheiro? Pra quem que você quer provar que você consegue ser um cara abundante? Pra quem que você quer provar? Compreende? Eu sei que se a gente entra nesse ponto mais profundo, a gente vai pra uma área mais filosófica não, psicológica, de crenças de infância, de querer se provar pros pais, querer se provar pra alguém. Mas eu tô te dando uma reflexão, como eu falei. Esse vídeo é uma reflexão, não é pra cagar regra, é uma reflexão. Outra coisa muito importante, entender a rejeição. Entender a rejeição pra mim é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Porque desde pequeno eu era um menino bom. Tipo assim, um filho bom, um menino que as pessoas gostavam de ter por perto. Gostam até hoje, eu acredito e espero, né? Mas assim, eu não fui acostumado a levar não. A falar assim, tu não pode fazer tal coisa, ou tu não deve fazer isso. Só que eu entendi que um não, muitas das vezes, não tem a ver com a gente. Exemplo, quando alguém te rejeita em um relacionamento, ou que você quer uma pessoa e ela diz não pra você, muitas vezes mesmo, tem mais a ver com ela do que com você. Muitas vezes. Porque aquela pessoa pode estar num dia ruim, ela pode estar discutindo com outra pessoa, ela pode estar em um momento, em uma fase de vida ruim, ela pode estar com o ficante dela ali, o cara que ela está namorando ali perto e você não percebeu. E o contexto sem esse relacionamento, a rejeição, exemplo, quando você quer fazer algo e seus pais te impedem, ou exemplo, quando você quer fazer algo e por algum motivo aquilo não pode se concretizar, é você entender que tem coisas que não estão no seu controle. É você entender que tem coisas que você controla, simplesmente. Você não controla e você tem que falar a seguinte frase: tá tudo bem, pode ser assim também. Não é ligar o dane-se, para não falar aquela outra palavra, não é ligar o dane-se. Não é isso. Porque quando você liga o dane-se, você ativa um gatilho muito forte na sua cabeça, do tipo, nossa, como é que... Tipo um gatilho muito violento pra sua cabeça, tipo, isso não. Porque quando você olha para aquilo e pensa assim, caramba, que merda, né? Tá tudo bem, pode ser assim também, o que eu posso fazer para melhorar isso? E outra questão é entender que maturidade é você focar no que você controla. Estoicismo, essa parada e tal. Mas eu não gosto de falar de estoicismo porque estoicismo é muito dissipado nessa internet aqui, tipo, como um assunto raso, onde é você só não ligar porque você não tem controle. Mas poxa, os caras há 1200 anos atrás, nem lembro se era 1200, mas há muito tempo atrás estudavam isso. Aí pro cara chegar hoje, vir no YouTube e falar de estoicismo, pô, peraí, né? O cara tem que estudar, Mas é você entender que você não tem controle sobre tudo. Porque é esforço, porque é a minha dedicação. Peraí, querido, peraí, tá entendendo? Peraí, poxa. Não. Um dia desses eu vi um vídeo de um cara falando assim, eu acho que eu até comentei nesse canal, que o cara falava assim, criei 4 empresas novas e me tornei milionário com elas para provar que não é sorte. Eu refleti, poxa, como assim provar que não é sorte? Será que ele tem controle sobre todas as coisas que estão ao redor dele, que ajudaram ele a se tornar milionário? Todas as coisas? Obviamente não. Exige coisas que não estão no controle dele. Exige sorte. E você entender isso e entender que nem tudo está no seu controle é um sinal de maturidade. Então eu acredito que a maturidade ela vem muito com a paciência também. A paciência é uma virtude de uma pessoa madura. Entender que não é no meu tempo.
Se você acredita em religião, pode ser no tempo de Deus. Se você não acredita em religião, pode ser no tempo das coisas que você não tem controle. Infinitas vezes tem coisas que você quer que não estão no seu controle. Exemplo, eu queria caminhar final de semana agora, que vai ter. Amanhã, no caso. Só que eu não sei se amanhã vai estar chovendo, eu não sei se amanhã vai estar um dia legal, eu não sei se amanhã eu vou acordar disposto. E eu sei que veio de uma disciplina de ir e tal, mas tem coisas que não estão no nosso controle. Como eu falei, você pode fazer o que está no seu controle. Se você quer realmente de fato, faça quantas vezes você achar necessário. Só que tem coisas que não estão no seu controle. Entenda isso e viva em paz. A vida, ela é caótica. E tem muita coisa. Tem uma menina que ela trabalha com organizando empresas, organizando sistemas de empresas online. Ela falou a seguinte frase, eu esqueci o nome dela, mas se eu lembrasse eu falava. Ela falou que, mas é um filósofo, se não me engano, que falou isso. O caos precede uma boa criação. E o que é a vida? Como eu falei no início do vídeo, a vida não é uma matemática onde 1 mais 1 é 2. Na vida, 1 mais 1 pode dar 10, pode dar 9, pode dar 8, pode dar 5. Só que a gente aprende que se eu apertar esse botão aqui, eu vou ter tal coisa. Só que na vida real não é assim. É muito diferente. Se você apertar esse botão aqui, pode acontecer 1001 coisas que você não tem controle. Entender isso é um sinal de maturidade. É entender que nem tudo está no seu controle. Exemplo, esse vídeo, quantas pessoas vão assistir, o que vão falar, se vão me julgar, se não vão. Tá no meu controle. Eu vou ficar nossa, meu Deus, como é que eu posso fazer um vídeo perfeito e tal, não sei o que, eu vou me arrumar, não sei o que. Não tem porquê, tá entendendo? Outra coisa muito importante é assumir a responsabilidade. Uma coisa interessante é que muitas vezes a gente peraí que eu vou tirar esse ventilador que eu não tô gostando. Voltei. Uma coisa muito interessante é que a gente se acha muito maduro por conta do contexto ao redor, por conta do contraste. Porque a maioria das pessoas que estão ao nosso redor não são tão maduras, se deixam ser influenciadas, se deixam se levar pelas emoções, são muito reativas. E não ser reativo é um sinal de maturidade. E como eu falei, entender que a vida tem muitas coisas que são mais complexas. Não é porque fulano te chamou de tal coisa que você é tal coisa. Não é porque fulano falou tal coisa de você que você é tal coisa. É só o que fulano acha de você. Percepção dele, total, não sua. E você viver de acordo com a percepção do outro é burrice. É querer viver o que o outro quer que você viva, não você. Bom, mas assumir a responsabilidade. Isso aqui me dá raiva. Isso aqui me dá raiva. E outra questão. Quando você sente raiva de alguma coisa, é porque geralmente essa coisa tem um fundo de verdade em você. Geralmente. E porque eu tenho isso em mim. Jogar a responsabilidade pro outro do problema que você criou. Tem um cara que ele trata de emagrecimento e ele cria conteúdo também na internet. É o Guto Galamba. Ele diz que, uma frase dele, criança reclama e adulto resolve. Ser adulto, e que não é questão de idade, tá? Ser adulto maturidade é uma escolha, que nem o MV Bill fala. A diferença de adulto e fedelho não é a idade, é o jeito de lidar. Ele fala isso numa música, é muito interessante. Mas sim, criança reclama, adulto resolve. O que ele quer dizer com isso? Que quando eu tenho um problema e eu jogo pro outro a responsabilidade do problema, eu tô sendo criança. Quando você era criança, você tinha um problema. Poxa, eu tô com fome. O que você fazia? Pai, tô com fome. Mãe, tô com fome. Ou para quem estivesse ali. E quando você cresce, o que você faz? Poxa, meu carro quebrou. Fulano, tem como tu vir aqui me ajudar, não sei o que e tal. Poxa, o problema é seu. O problema é seu. Outra coisa. Eu tenho que me mudar. Eu tenho que fazer qualquer coisa que seja. Não sei o que, pode vir aqui me ajudar e tal, não sei o que.
Claro que muitas das vezes você pode pagar para fazer alguns serviços e tal, mas eu tô falando que se você tem um problema e você joga pro outro, você tá deixando esse problema pro outro resolver, não para você. É importante a gente ter sim uma base de apoio, uma família, alguém que possa ajudar a gente, mas essas pessoas não vão resolver o problema para a gente, em hipótese alguma. A gente tem que resolver o nosso problema. E o que acontece muito é em relacionamento essa questão de jogar o problema pro outro. Quando, por exemplo, você sabe que você errou no relacionamento e você arruma mil e uma desculpas para dizer que outra pessoa é errada. Quando você errou, você foi grosso, você foi arrogante, mas você fala assim: "Não, mas também ela só quer que eu resolva isso, só quer que eu faça aquilo". OK, mas isso é um problema dela. E o que você fez é um problema seu. A arrogância, a grosseria é um problema seu. Ela pode ser a pior pessoa do mundo, pode ter feito mil e uma coisas horríveis para você. A forma como você reage a isso é totalmente responsabilidade sua, não é dela. Você não foi imaturo, arrogante, grosso por causa da outra pessoa. Você foi imaturo, arrogante e grosso por sua causa. Porque você escolheu ser assim, por causa da reatividade. Porque você foi reativo ao que aquela pessoa fez ou falou de você. Compreende? Então, muitas das vezes, como eu disse, uma coisa que nos tira do sério, uma coisa que nos deixa com raiva, tem um fundo de verdade na gente. Se alguém chega pra você e diz que você está sendo grosso e você realmente foi, cria esse gatilho. É como se fosse uma luta. Quando você bate em alguém e essa pessoa devolve mais forte. Você quer bater mais forte que essa pessoa. É isso que acontece. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Você pode entender, poxa, se eu tô com esse problema, eu fui grosso realmente, e aquela pessoa tá com outro problema pra cima de mim, se eu não resolver o meu, eu vou ficar com o meu problema mais o dela. Agora, se você entende que o jeito que aquela pessoa te trata é problema dela resolver, e o jeito que eu trato ela é meu problema, tudo fica mais fácil. Eu gosto muito desse cara, o Guto Galamba, que ele diz que é o seguinte: quando você faz ou fala alguma coisa, claro, sem desrespeitar, sem querer ofender o outro, tem dois problemas, o meu e o da pessoa que está escutando ou que está vendo o que eu estou fazendo. O meu problema é só meu e o dela é só dela. Ou seja, a forma que ela vai entender aquilo que eu falei, a forma que ela vai interpretar, como ela vai lidar, é problema dela. Pode ser um pouco egocêntrico isso, pode ser um pouco arrogante, pode soar um pouco da forma que for. Mas é muito mais fácil você lidar com a vida desse jeito do que se você pegar o seu problema e tentar resolver o da outra pessoa também. É a pior coisa que você pode fazer. Porque você não vai conseguir resolver nenhum, nem outro. E você vai ficar numa sabotagem mental gigantesca. Porque você não vai conseguir resolver nem o seu, nem o da outra pessoa. Entender que o outro tem problemas e é problema do outro, poxa, você vive a vida muito mais leve. Muito mais leve. Outra coisa muito interessante que eu demorei para entender é que a gente não é tão importante quanto a gente pensa. É duro, por incrível que pareça, é duro escutar isso. Mas a gente não é tão importante quanto a gente pensa. A gente se acha importante demais. Demais, demais, demais. Por quê? Porque a gente ainda acha que a gente é uma criança, que a gente tem que receber a atenção dos pais. A gente vem no mundo, quando bebê, quando recém-nascido e tal, querendo atenção. E quando a gente cresce, não é diferente. Quando a gente é bebê, a gente chora. E quando a gente cresce, a gente faz o quê? Provavelmente chora também, só que de outras formas, para receber a atenção. Compreende? E entender que a gente não é tão importante ajuda muito nisso. E entender que não somos tão importantes. Eu vi um comentário de um criador de conteúdo que ele estava falando que um cara chegou pra ele, e ele é um criador grande de conteúdo hoje em dia. Um cara chegou pra ele e falou: porque você precisa ter a melhor câmera, você precisa ter o melhor microfone,
você precisa ter a melhor roupa e etc. E ele falou, e ele refletiu com ele. Poxa, se eu tivesse escutado esse cara, eu não seria tão grande quanto eu sou hoje, logo no início, quando ele estava começando. Por quê? Por causa do ego. Geralmente essas pessoas que... Geralmente, não tô falando que são todas. Geralmente essas pessoas que buscam ter muita qualidade ou buscam parecer demais algo, não são. Como eu falei, todo excesso esconde uma falta. Quando você busca parecer demais algo é porque você não é. Se você entrega um conteúdo legal, se você faz um trabalho bacana, se você realmente agrega valor na vida das pessoas, a pessoa não vai se importar se você tá feio, se você tá com uma espinha, se o seu cabelo não tá arrumado, se você escovou o dente ou não, até porque não dá pra sentir cheiro, né? A pessoa não vai se importar com isso. A pessoa vai se importar com o que você vai gerar de valor para ela. Com como você vai poder ajudar essa pessoa na vida dela, ou vai poder fazer ela refletir. Compreende? O que acontece muito é o ego. O ego que quer parecer bonito. É a nossa imagem. E é a nossa imagem que a gente vende. Mas ela não é a coisa mais importante. Principalmente para um criador de conteúdo, que tem que trabalhar com a imagem dele. Não é a coisa mais importante. E entender que a gente não é tão importante quando a gente pensa, as pessoas estão cagando pra você. Isso é a verdade. As pessoas estão cagando pra você. Não ligam o que você comeu hoje. Não ligam quantas vezes você pensou na pessoa que você gosta. Não ligam quantas horas você estudou. Não ligam quanto tempo eu passei pra editar esse vídeo. As pessoas não ligam, velho. Essa é a verdade. Só que é duro escutar isso. Porque as pessoas se acham importantes demais. Você não é tão importante. Eu não sou tão importante. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado na maturidade. Paciência. Paciência eu acredito que é a principal virtude para você entender todas as outras. Entender que uma coisa que aparece na sua frente geralmente tem várias coisas atrás. Como o exemplo da rejeição. Uma rejeição geralmente não tem a ver com você. Como o exemplo das coisas que não aconteceram como você queria, porque as coisas não estão no seu controle. Entender isso. Seja paciente e veja que a vida é muito mais complexa do que 1 mais 1 ser igual a 2. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Porque eu faço vídeo e não peço pra se inscrever. Se inscreve aí. Poxa, tem que ajudar a crescer, né, também. Também não dá pra esperar a vida toda, né, pra ter dinheiro. Bota dinheiro no meu bolso aí. Na manha. Tamo junto.